A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder fazer parte. Aliás, é o segundo ano, né? Pela segunda vez eu estou aqui pregando. E eu vi o pastor falando que é amigo dele há tanto tempo. Eu não posso ser porque sou muito mais novo. Mas eu fico muito honrado porque eu sei que aqui nesse momento muitas pessoas poderiam, pois seu relacionamento, ou sua rede de relacionamento é muito grande. Mas eu entendo também que Deus tem me proporcionado muita responsabilidade, e uma delas é poder estar aqui num momento como esse. Agradeço a Deus por sua vida, pastor Silas, agradeço por sua vida, presidente Jair Messias Bolsonaro, agradeço por sua vida, Cláudio Castro. Entendemos que estamos num momento muito especial, mas como disse o presidente, a autoridade maior, eu diria que aqui eu tenho duas autoridades, ou grandes autoridades aqui, a autoridade política maior do meu país, e uma das autoridades, eu não vou dizer a maior, mas uma das maiores autoridades eclesiásticas do meu país, o pastor Silas. E aí eu também me pergunto, quando era para falar no aniversário dele, o que eu ia falar. Aí eu fui pegando uns textos que todo mundo foi usando antes de mim, e eu fui ficando sem texto nenhum. O último eu ia falar de Pedro lançando a rede. Aí veio o governador e pegou o texto. Mateus capítulo 14, verso 22. O texto diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse... Estão procurando ainda? Mateus... É porque tem... Não pode demorar muito não, irmão. Mateus, é o primeiro do Novo Testamento. O capítulo 14 é depois do 13. E o verso 22 depois do 21. Diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte a orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então se aproximaram que estavam dentro do barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, que eu gostaria de fazer um paralelo desse texto com o momento que nós estamos vivenciando. É importante entendermos que quando Jesus vai convocar seus discípulos, ele chama para a base de seu ministério, de seus discípulos, ou para entrar em seu treinamento, 4 homens: Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. 4 pescadores. Nós já ouvimos aqui homens acostumados a lidar com frustração, aptos para lidar com rede vazia, com aquilo que vem para a sua mão e não é nada daquilo que ele espera, pois o peixe que Pedro esperava na ocasião já aqui citada
deu lugar às folhas, às algas, às sujeiras do mar. Mas mesmo tendo na mão aquilo que não esperava, Pedro revolve, ele transpassa a sua rede para lavá-la, para limpá-la, para não permitir que decepções do dia anterior se fixem nas malhas de suas emoções, para que ela apodreça. Me parece que Jesus está convocando pessoas fortes, gente apta para lidar com frustração, disposta a enfrentar adversidades. A base do ministério de Jesus é essa. Se nós formos olhar os seus ensinamentos, são ensinamentos que buscam pessoas fortes, ou que estão dispostas a se fortalecer nele, porque é dele que vem a nossa força. Mas os covardes também não conseguem alcançá-las. Numa ocasião bem parecida, nós vemos Jesus fazer seus discípulos entrarem no barco de dia. E o lado leste do mar da Galileia, a terra de Decápolis, a terra dos gentios, para libertar o endemoniado. Eles têm um encontro com uma tempestade, é verdade. Mas nessa ocasião o texto diz, verso 22, e logo ordenou Jesus. Em algumas traduções compeliu, outras obrigou, outras insistiu, o que indica que o discípulo não estava muito animado para entrar. Me parece que, presos à experiência anterior, eles não estão muito mais afim. Por isso que Jesus disse, entra no barco. Não, no barco. Da outra vez eu pedi, agora eu estou mandando, porque vocês já subiram de nível. Entra no barquinho. Entra que eu vou depois. Depois como se tem um barquinho só? Da outra vez se afundasse para a gente, afundava para ele. Agora estou falando, vão vocês que eu vou depois? Poxa. Vai como? Até tem texto que diz que deixaram um barquinho, mas Jesus ia sozinho. O discípulo entraram obedecendo, sim ou não? Sim ou não? Isso, e o vento era contrário. É muito engraçado, porque que quando nós obedecemos as coisas dão errado. Porque o que Deus está falando, eu estou procurando gente forte, gente determinada. Gente que está disposta a enfrentar as adversidades. E dentre eles está o Pedro, junto com a patotinha. E todo mundo era discípulo, sim ou não? Todo mundo está no bolo. Mas a hora que o bicho pega, o bolo azeda para alguns. O discípulo foi embora, o vento é contrário, está escurecendo, Jesus não vem. Nem todo mundo era pescador, nem sei se Mateus sabia nadar, o negócio está ficando difícil. Aqui é a tribulação, um olhando para o outro, e alguém perguntando, ele vem como, rapaz, que vem? Vem, está pensando que vinha assim? Na quarta vigília da noite, tu sabe que hora é? Você deve estar pensando, sei nem que horas é a primeira. Vou saber qual é a quarta. A partir de 3 da manhã, o discípulo cansado, todo mundo com medo, olhando para lá, quem é que vem literalmente tirando onda? O chefe dos crentes, Jesus de Nazaré. Vem ele andando em cima da água, dando um rolé, 3 horas da manhã. Tu acredita? Pois é, vem ele, provavelmente cantando Roberto Carlos, esse cara sou eu, não é? Vem ele, brincando, um momento extraordinário, cumprindo aquilo que disse que faria, sim ou não? Ele disse, eu vou, então eu vou, só não disse como. Quando está quase chegando perto do barco, alguém viu e gritou algo extraordinário, é um fantasma. Para quem já estava com medo, era uma boa oportunidade de correr. Mas muitas vezes a vida nos coloca em situações onde você não tem rota de fuga. Ou você enfrenta ou morre. É assim que funciona. São momentos cruciais que pessoas fazem a diferença. Pessoas cujas quais não estão muitas vezes nem preocupados simplesmente com o resultado geral, mas com suas convicções. E foi isso que eu aprendi. Que quando nós lutamos por aquilo que queremos e acreditamos, nós nunca perdemos. Porque se morremos lutando por aquilo que acreditamos, vencemos.
É assim que funciona. Se você assistiu o Patriota, foi assim. E se você conhece um pouco sobre Jesus, até a morte se enganou quando achou que ia matá-lo e frustrar seu sonho. Mas Jesus falou para o Pôncio Pilato, lembra? O Pilatão. Pilato falou, aí Jesus, eu sou o cara, se defende que eu te livro. Jesus falou, Pilato, Zé Ruela, ó, tu não teria poder nenhum, se o meu Pai que está onde sempre esteve, no trono e no controle de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, está onde sempre esteve, e Deus sabe o que está fazendo. O que Ele está procurando são pessoas que tenham coragem de se posicionar. Porque aprenda uma coisa, nós somos cristãos, mas não somos frouxos. Nós somos pacíficos, mas frouxo. Fala assim, frouxo. É a sua mãe, fala. É a mãe de alguém. Não mandei se apontar para o próximo. Ninguém corre, dá uma gritaria danada. Fantasma, fantasma, fantasma. Não tinha mulher não. Escândalo masculino. Fantasma, fantasma, fantasma. Aí o Pedro, sabe, gente que tem coragem, que nem sempre acerta. Dê uma olhada no Pedro. Pedro, lembra aquela vez? Cortou a orelha do soldado. Vai se lascar. Às vezes quem é forte, às vezes toma impulsos, faz que cortou, e não, ele não era zorro, ele cortou porque errou, porque provavelmente ele deu, mas Pedro vai ser preso, provavelmente vai morrer, vai complicar. Jesus falou, Pedro, caramba, Pedro, difícil andar contigo, irmão. Oh, chega aí, sem orelha, chega aí que eu vou fazer, eu vou apagar as provas, botar a orelha no lugar, é apagar as provas, e deixar Pedro solto. Ah, Pedro me cortou, mas a orelha está direitinho. Depois você lê que está tudo lá. Talvez não do jeito que eu estou falando, mas bem perto. Pedro falou, fantasma, gente. E lá do lado de fora uma voz falou, fantasma o quê? Sou eu, poxa. Falei que vinha. O pessoal olhou. É ele mesmo? Não dá para ver não, está ventando. Pedro falou, aí, se é o senhor, manda eu ir, poxa. Estou afinzão de andar em cima d'água. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Sim ou não? Claro, o barco era o lugar mais seguro, certo? Porém, quem quer viver na segurança da mesmice, nunca vai estar preparado para viver o extraordinário. Preste atenção, o lugar mais seguro era o... Não aplaude não. O lugar mais seguro era o barco, sim ou não? Se você estivesse lá, você ficava onde? Isso. Não fica triste com você não, que tinha 12. Só um que saiu do barco. Os outros 12 provavelmente ainda ficou lá dentro, torcendo para quem saiu afundar. Porque quem não se posiciona, odeia quem se posiciona. Quem não faz, detesta ver você fazendo. Quem não vai, detesta ver você indo. Você está entendendo? Eu imagino, aliás, olhe para mim. Tiago e João era sócio de Pedro. Se Pedro morre afogado, diminui. Havia até uma certa lucratividade com a morte do ousado Pedro, né? E Pedro falou, que e aí? Poxa. Jesus, quando escutou aquilo, o que ele falou? Ô Pedro, que vim aqui fazer o quê, rapaz? Não tem nada aqui, só vento e água, já estou indo para aí. Só que Jesus parou e falou, Pedro, dá um pulinho aqui, poxa. Jesus falou para Pedro, você não quer vir, filho? Então vem. Mas ninguém está querendo ir, mas eu não sou ninguém. Mas todo mundo está no barco, mas eu não sou todo mundo, meu irmão. Eu não sou todo mundo. Eu vim aqui para fazer diferença.
para ser uma voz ouvida. É assim que funciona. Ah, mas vai ter muita gente. Não vai ter não, gente. Eu fui no dia 7 de setembro, ano passado, na Paulista, tirei uma foto com a bandeira do Brasil. Só tirei uma foto com a bandeira. Uma foto com a bandeira do Brasil. No dia 8, 63 mil pessoas pararam de me seguir. E aí, no dia 8 ainda, eu postei, ó, amanhã vai fazer 3 dias que vocês foram embora. Manda lembrança. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que aprender a se posicionar. Escute o que eu estou te falando. Olha só. O Pedro falou, eu quero ir. Jesus falou, então vem, mano. Se você está a fim de ir, vem. Pedro levantou, saiu do barco, acho que assim, ó. Segurando no barco assim, ó. É para ir mesmo, gente? Será que é ele? João, você que conhece ele bem. Vê se é, João. E João falou, vai filho, vai, já está aí fora mesmo. E lá vai ele. Andando sobre as águas, olhando para Jesus. Enquanto você está olhando para Jesus, enquanto você está com foco. Mas no meio do caminho, gente, porque Pedro é gente. Pedro falou, nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo, hein? E aí ele começa a afundar, sim ou não? Aí Jesus, note que ele está tão pertinho que Jesus só estendeu a mão. E falou, Pedro, segura aqui, homem de pouca fé. Bom, se Pedro era de pouca fé, quem ficou no barco é de pôr o quê? Um chazinho, bem fraquinho, né? Pastor, o que você quer com isso? Eu quero fazer um fechamento que mostre para você que a maioria de nós queremos viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Queremos fazer a diferença, mas não queremos sair do barco. Queremos fazer o que todo mundo está fazendo, mas não temos coragem de nos posicionar, de dizer, eu quero ir aí. Para quê? Para estar perto de ti, dos teus valores, dos teus princípios, dos teus conceitos. Mas talvez eu não tenha muita gente para caminhar contigo. Aliás, lá fora, Pedro estava basicamente sozinho. Quem estava era só. Então, se você quer que muita gente esteja atrás de você, te aceitando, te ovacionando, talvez você esteja no lugar certo. Nesse ambiente onde você tem muito desconforto em se posicionar. Mas fique tranquilo, com você ou sem você, nós vamos vencer, porque o nosso general é Cristo. Nós só gostaríamos, pelo menos, que você tivesse coragem de dizer depois que não fez parte da nossa vitória. Ok? É só isso. Há um respeito em não se posicionar, mas por favor, quando nós vencermos, porque nós vamos vencer. A nossa nação, não estou falando de um homem, não, nós não seguimos homens, nós seguimos uma visão. É isso, e é isso. É atrás disso que nós estamos lutando, de nossos filhos, de nossos netos. Hoje ele está fazendo 64 anos. Ele luta muito mais por aqueles que estão ali do que por si mesmo. É aí, ó. O presidente está do seu lado aí. Veja, o que nós estamos fazendo é para deixar o Brasil nas mãos do Senhor. E provavelmente, né, de uma forma bem interessante. O apóstolo René foi fantástico quando disse aqui. E hoje o senhor ganha muito mais meu respeito, presidente, por respeitar estar do lado de um homem, que é um dos que eu mais respeito. Então é importante nós entendermos isso, o que está acontecendo. Quando nós olhamos aqui, vamos imaginar que fosse aniversário do Tiago, depois desse episódio que eu acabei de ler. Todo mundo foi fazer um culto em agradecimento à vida do apóstolo Tiago. E aí os discípulos que eram amigos de Tiago estão lá e dizem, olha gente, nós gostaríamos de contar um testemunho para vocês. Aproveitar o aniversário do Tiago. Esta semana nós vimos um homem, aliás 2, andando sobre as águas. E Pedro poderia levantar no mesmo aniversário e dizer, gente, só para deixar claro, um dos 2 era eu.
Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo. Enquanto quem fica no barco só conta a história dos outros. O barco hoje é a nossa nação. E ela pede de nós um posicionamento. Eu quero agradecer porque o Senhor tem inspirado pastores, mas também tem acovardado muitos. Mas nós entendemos, não é para todo mundo não, querido. Então, a sua vida nos inspira, é verdade. E eu também me considero amigo, nem sei, porque a gente é legal falar que é amigo de gente importante. Então eu vim subindo os pastores aqui, né? Subi o sábado, falei, meu amigo. Foi subindo, meu amigo. Sentou perto de mim, ministro, já vira meu amigo. Mas eu sou muito honrado. E eu posso dizer que já vi o senhor cometer erros. Já vi. Mas são muito mais acertos do que erros. E eu louvo a Deus por sua vida. Muito obrigado pela honra de poder estar aqui. Não vou nem continuar falando, senão vou chorar. Mas que o Senhor continue sendo essa voz profética. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, como tenho feito, mas hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Talvez a pregação tome um pouquinho a conotação de palestra, mas há uma orientação na carta, ou uma das cartas no Apocalipse, que elas são destinadas apenas para um grupo de pessoas, apenas para o grupo dos vitoriosos, ok? Ao que vencer será vestido, ao que vencer receberá um novo nome, ao que vencer será feito coluna no templo do meu Deus, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E dentre essas exposições está escrito assim: ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Eu queria explicar isso mais uma vez à igreja. Se existem duas mortes, é porque existe duas vidas. É importante entendermos isso. A palavra morte, na verdade, traz a conotação de separação. O indivíduo morre quando o espírito se ausenta do corpo. Essa é a primeira morte. Assim que o espírito que dá vida, aquilo que fornece a eletricidade para o cérebro, para o coração, quando esse espírito vai embora, certo? Aquele que foi soprado no homem, ele é trazido de volta por Deus. Quando ele inspira, certo? Ele tira o espírito do homem e aí o homem enfrenta a primeira morte. A segunda morte também traz a conotação de separação, e essa agora não fala mais de corpo nem de espírito. A Bíblia diz que o corpo é pó, do pó veio e para o pó ele voltará. O espírito, a Bíblia diz, o espírito está pronto, o espírito retorna para Deus. Mas o que está em jogo agora é a alma. E a alma, agora, ela vai sofrer, né, a segunda morte ou não. Se a primeira morte é quando o espírito se separa do corpo, a segunda morte é quando a alma se separa de Deus. Na próxima quarta-feira eu vou estar falando sobre uma passagem bíblica e nós vamos ter um pouquinho a visão do que é dois indivíduos que morreram e como aconteceu sua vida e como a Bíblia narra sua morte. É uma parábola contada por Jesus do rico e do Lázaro. Então eu vou mostrar um pouco a algumas pessoas que talvez tenham dúvidas o que acontece depois que você tem que enfrentar a primeira morte. A primeira morte é para todos, ok? Todos têm que enfrentar esse ambiente, a não ser que Jesus retorne, aí é uma, né? E aí nós vamos ser arrebatados, é outra história. Mas eu queria que você entendesse isso. Há duas vidas. Uma é eterna e uma vida terrena.
E quando a palavra morte entra, ela entra para tirar você deste mundo e a possibilidade de tirar você de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. O dano da primeira morte, todos nós vamos ter que enfrentar. A primeira separação, espírito do corpo. Mas a alma de Deus, nem todos vão ter que enfrentar essa morte. Tá certo? Então, eu preciso te mostrar a preocupação que Deus tem com essas duas vidas. Algumas pessoas acabam caminhando para a extremidade. Aliás, esse tem sido o cenário nos últimos anos. Eu falei isso ontem aqui na conferência de homens. Como a estrutura está nos afastando, certo? E nós outrora fomos afastados por pessoas. Hoje não somos mais afastados por pessoas. Hoje somos afastados pelo algoritmo, certo? Da internet, que descobre o que você gosta e que alimenta você com o que você gosta. Então, a cada dia que passa, se nós olharmos, numa das coisas que ficam mais nítidas neste momento que enfrentamos, são posicionamentos políticos. Se você é alguém de esquerda, o tempo inteiro você recebe conteúdo de esquerda. Se você é de direita, você recebe o tempo inteiro conteúdo de direita. E a cada dia você fica cada vez mais de direita, e a cada dia o outro fica cada vez mais de esquerda. Isso significa que nós estamos nos afastando. Não sobra ninguém para o centro. Não sobra ninguém equilibrado. São dois extremistas, são dois ativistas, caminhando para a esquerda, caminhando para a direita. A minha pergunta é: até quando esse elástico vai sustentar isso? E eu vou te dar uma notícia: ele não vai arrebentar. Ele vai puxar os dois lados para o centro e nós vamos viver um colapso. Nós vamos enfrentar um choque. É isso que está acontecendo. É isso que acontece no mundo islâmico entre judeus e palestinos. E é isso que acontece em muitas outras nações. E quem é que está fazendo isso, pastor? Não é mais homens, não precisa mais dos homens. É a inteligência artificial. Ela identifica, nos alimenta, nos afasta, certo? E a cada dia que passa nós ficamos mais intransigentes. É assim que funciona. Mas vamos voltar aqui agora. Por quê? Porque eu quero mostrar a você a preocupação de Deus com a sua vida. E que tipo de vida? As duas. Alguns extremistas acham e se preocupam apenas com sua vida material. É verdade? Outros se preocupam apenas com a sua vida espiritual. Alguns acham que, a vida material é o mais importante, aliás, sequer acreditam em vida espiritual. Outros se detêm apenas na vida espiritual e acham que não tem que fazer nada para a vida material. E a minha preocupação hoje é falar com você sobre e enfatizar essa questão de vida terrena. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura. E eu queria mostrar algo. Se você gosta de anotar, vai aí, apesar de ficar gravado. Deuteronômio, vamos começar por aqui. Deuteronômio 30:19. Coloca aí esse texto. Talvez ele traga luz para você. Vamos lá? Leia para mim, por favor. Os céus... Oxe. Pode deixar o outro, esse aí tá bom. Os céus e a terra tomo por contra que eu tenho a vida e a bênção e a... Escolhe, pois, a vida para que tu e a tua... Feche seus olhos. Deixa o texto aí, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Preste atenção o que Deus está falando nesse texto. Me parece que Ele está se referindo a toda a vida. É uma comunicação global.
Ele diz: os céus e a terra, esteja você onde estiver, eu tomo hoje por testemunhas, entre eu, Deus, e você. É isso que ele está dizendo. E eu quero que eles testemunhem o quê? Que eu tenho feito uma proposta para o ser humano. E a proposta que eu tenho feito para ele é vida ou morte, é bênção ou maldição. E ele termina dizendo: escolhe, é um conselho, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua semente. É a proposta de Deus. É importante nós olharmos para esse texto e entendermos o que Deus está dizendo. Coloquei diante de você vida e morte, bênção e maldição. E agora você precisa fazer a sua escolha. Você precisa tomar a sua decisão. E pautado nessa decisão, você terá que arcar com as consequências daquilo que fez, seja de curto, seja de médio, seja de longo prazo. Tem coisas que você fez que não vão aparecer agora, vão aparecer a médio prazo. Tem coisas que não vão aparecer a médio prazo, vão aparecer a longo prazo. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito aqui, certo, vai ser resolvido aqui. Nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizemos. Essa é uma verdade. Qual é o grande problema hoje? Pelo menos eu observando a vida de algumas pessoas, são suas escolhas. Elas são bem atrapalhadas. Se você quer viver bem sua vida, deixa eu te dar um texto pequeno que pode mudar sua vida para sempre. O Deus que você e eu servimos é tão bom que Ele resumiu tudo o que você pode imaginar na Bíblia apenas em um capítulo, o capítulo 1 de Gênesis. Se você ler Gênesis 1 e entender a dinâmica que Deus criou para o homem viver e aplicar na sua vida, eu vou falar para você, você vai erradicar praticamente 100% dos problemas que você enfrenta. E aqui hoje eu só quero citar duas dicas. Haja luz e traga firmeza no meio da água, do instável. Duas coisas que nós vamos aprender nessas lições, que começa com céu, terra, fé, tantas coisas que Deus ensina só em Gênesis 1. Você quer, para aguçar a sua curiosidade? Vamos lá. No princípio criou Deus céus e terra. Gênesis 1:1. Mensagem é: aprenda a viver. Coloque o céu em primeiro lugar, ele é prioridade, mas não esqueça da terra, porque você também tem corpo para viver aqui. Segundo, chame à existência aquilo que não existe como já existisse. Isso é princípio de fé. Quer viver bem aqui, tenha fé. Eu vou mostrar isso já já a você. Quer mais? E disse Deus: haja luz. Não faça nada sem antes ter conhecimento sobre aquilo que planeja fazer. Ou então chore depois por perder dinheiro, por se relacionar com quem não deve, por levar prejuízo e por passar seu futuro corrigindo o passado, enquanto gente está passando seu futuro gozando do presente que construiu. Essa é a grande verdade. Está assim de gente, servindo o mesmo Deus. E o que elas enfrentam? Um embate, o resultado daquilo que fizeram. Traíram, mexeram, mentiram, compraram o que não devia, se envolveram onde não devia e está vivendo paralelamente com o outro. E o que o outro está fazendo? Se divertindo, comprando, brincando, sendo feliz. E parece que você é um desgraçado. Quando na realidade, o que você está vivendo é o reflexo do que você fez. O que o outro está vivendo é o reflexo do que ele fez. Porque não há injustiça. Os céus e a terra tomam por testemunha entre eu e você. Estou te propondo vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida ou então escolha a morte. Escolha a bênção ou então escolha maldição. Mas pare de olhar para a vida do que escolheu vida e do que escolheu bênção. Senão fica difícil.
É responsabilidade e não culpa. Então, esse texto é um texto que nos mostra isso, que nos faz olhar com muita seriedade para nossas escolhas, porque nós vamos ter que nos encontrar com elas. Então, você quer? Coloque luz e faça coisas em ambiente sólido. Não quer? Construa dentro d'água, construa na areia, como diz a Bíblia. Vai lá, se enfia em coisas que você não conhece. É isso aí. Invista onde você não conhece, compre o que você não conhece, faça o que você não conhece. Você tem todo o direito de ser um aventureiro nessa vida. Eu só queria lembrar você que a sua vida não é um filme. A sua vida, ela é real e você vai ter que lidar com suas escolhas. Que isso fique claro. Por quê? Pastor, o que você está querendo fazer? Hoje eu quero falar sobre poderes. Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes. E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo, ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você, numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja. Por mais aborrecimento que você tenha, provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5, ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é o poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele, certo? Você gostaria de ser amigo de quem? De Neymar Júnior? Seria legal, certo? Você gostaria de ser amigo do Zuckerberg lá, do camarada? Gostaria? Você gostaria de ter amizade? Pois é, teve um cara que foi chamado amigo de
Deus. Você quer ser amigo? Vamos deixar as prateleiras de baixo e vamos logo para a prateleira de cima. Arruma um amigo bom e esse amigo é Deus. Ande com o Todo-Poderoso. E onde você estiver, Ele vai estar também. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Hashtag fica a dica. Tá certo? Segundo poder, aqui. Segundo lugar. Tá certo? Vamos lá. Segundo poder, o poder das trevas. Não negligencie isso. Aquela musiquinha debaixo do meu pé. Debaixo do... Cuidado com esse troço. Um anjo, uma vez, quando estava num litígio com o Satanás, sabe o que ele falou? A Bíblia diz, ele não ousou dizer outra coisa a não ser o Senhor te repreenda. Não brinca com Satanás não, porque o cão é o cão. Tá certo? Eu vejo muita gente querer poder na igreja. Deixa eu te dar uma dica fantástica. Queira poder na igreja, mas nunca se esqueça que quando um pastor fraciona poder, ele fraciona demônio. Poder nunca vai sem demônio. Você está entendendo? Quando você assume um cargo, assume um poder na igreja, quando alguém lhe confere isso, seja o que for, por menor que seja, o pastor mandou uns diabinhos para tu. Por gentileza, quem está afim dos demônios, levanta a mão, que eu tenho bastante para dividir. É só para deixar claro, porque às vezes as pessoas querem o cargo, mas não quer os demônios que vão junto. Pastor, minha família, isso, todo mundo me provoca, isso. Eu não vou falar não, eu estou vivendo uma tentação onde eu moro, que só o sangue do cordeiro. Deixa quieto, que senão eu desabafo. E púlpito não é para isso. Tá certo? O segundo poder é o poder das trevas. É o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro. Entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas. Os dois que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida, e eu não autorizei. Quer mais? Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó? Íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também, ele te teme à toa. Eu não posso tocar em nada dele. Tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender porque é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas. Não brinque. E agora não dá mais. Você já aceitou Jesus. Agora você é um inimigo declarado do cão. Tem gente que vai para a igreja. Nossa, fui na igreja hoje e achei um absurdo. A igreja ficou falando de Satanás. Eu falo Satanás. Que o povo precisa saber que ele não é brincadeira, que ele existe. Ah, pastor, mas ele veio para roubar, matar e... Não, o texto não está falando de Satanás, esse texto. Ele está falando do falso pastor. O ladrão não vem senão roubar e matar e destruir. Porque ladrão está chamando pastor de ladrão, safado, sem vergonha. Umas classes assim mesmo. Que a hora que o lobo chega, o lobo é Satanás. O ladrão que vem roubar, matar, destruir, nem o diabo não, irmão. Vai ler a Bíblia.
Estava pensando que o negócio é brincadeira? Então não brinque. Então coloca aí para a igreja toda. Hoje que o povo não leu a Bíblia, não teve tempo hoje, que foi muito difícil. Vamos ler aqui. Não vou nem perguntar se você leu para não te envergonhar. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Coloca aí, santo varão. Sede, vigiai, porque o vosso, isso não é amigo, não, é adversário. Entendeu? Anda em bramando como? Buscando a quem possa tragar. Para Satanás, os fins justificam os meios. Entendeu? Esse dia eu vi um pastor, eu não vou falar nome, pensa num cara feio. Mas feio. O homem normalmente não é bonito, mas o cara é um troço. Mas ele era pastor de uma igreja, meu irmão. Mas pensa numa igreja. Se tu vê a mulher que deu mole para ele e ele pegou, irmão, não tem como ser o diabo. Mas pensa numa mulher, não era uma mulher, era a mulher, maluco. Se você olhar de longe, de perto, fuçasse a mulher, foi feita à mão, a dona, mas daquela jeitosa mesmo, uma cavala, que quando ele viu a mulher, dava para identificar de longe que era o Satanás, porque ele veio a esse mundo desprovido de beleza. Uma mulher daquela nunca. E ele não viu, não pegou, perdeu a igreja, perdeu a família, e logo depois perdeu a mulher. A mulher voltou para os confins do inferno, porque só veio nessa vida para acabar com a vida dele. Você está rindo? Você consegue entender? Com o diabo não tem isso, e ele é poderosíssimo. Então para de falar essas besteiras. Crente da nossa igreja não fica desafiando Satanás. Satanás, eu te desafio. Desafio o quê, rapaz? Você é doido? Ah, mas Deus está comigo, tá? Mas mandou tu desafiar? Não mandou, Deus sai fora e fala, vai subir para a segunda vida. Não sofrerá o dano da segunda morte, mas da primeira, lasca-se e venha. Estás afim? Então não brinca com esse troço não. Maturidade. Primeiro poder, o poder de Deus. Segundo poder, o poder das. Terceiro poder, o poder do propósito e fé. Presta atenção, não tem fé sem propósito. O propósito precede a fé, senão não faz sentido. O terceiro grande poder nessa vida, certo? É o poder do propósito associado à fé, tá certo? É quando o emocional, propósito e fé aciona, certo? O poder em você e no céu. Aqui eu quero falar de duas fés, certo? Primeiro a fé da autoestima. Aquela confiança que você tem em você, que está assim de gente aí fora que não anda com Deus, mas que faz, que se forma, que emagrece, que acontece, que não sei o quê, e vai, e você fica. Nossa, pastor, deu uma sorte desgraçada em ele. Sorte o quê, rapaz? O cara estudou. Certo? Trabalhou. Você tem que ter fé em você. Está assim de gente ganhando o mundo com fé nele. Sim ou não? Sim. Gente com pensamento positivo. E vamos embora, rapaz, vamos trabalhar. Levante de manhã, pobreza nenhuma resiste a 14 horas de trabalho. Trabalhar, miserável. Não é verdade? Trabalho que eu quero ver que a pobreza, a miséria vem para você. 14 horas trabalhando. A miséria fala, rapaz, só em olhar para ele eu fico cansado. Agora nessa vida aprenda uma lição poderosa. Nunca atrapalhe a vida dos ricos, nem ajude o pobre. Pastor, o senhor é louco? Quando eu estou falando ajudar, é ajudar quem Deus está tratando. Estou chamando de pobreza, não quem está sem grana, quem está sem Deus. Quando alguém estiver sofrendo muito, antes de se meter, vai no primeiro poder de Deus e pergunta, Senhor, o que é isso que está acontecendo aí? Estou querendo ajudar, mas estou com medo de ser o Senhor tratando. Se tem alguém que eu não quero como inimigo, é o Senhor.
Se o senhor está tratando, Deus abençoe. Só não mata, se o senhor puder. Você já tentou ajudar alguém que Deus está tratando e quase que tudo se lascou? Lembra na visita do Josafá com Acabe? Josafá, pensa num cara maneiro. Depois você vai ler que eu não posso ler tudo. Josafá, pensa num cara maneirinho, andava com Deus. Josafá, um reizinho, maneiro. O Acabe fez uma festinha na casa dele, chamou Josafá. Lá vai Josafá, para a casa de quem não deve. Sentou lá na comidinha, toma um negocinho. Pá. O miserável do Acabe falou: Josafá, amigão, nós somos quase parentes. Estou indo numa guerra aí, você não vai comigo não? Josafá falou: eu vou. Você me ajuda? Ele falou: eu ajudo. Pensa, depois você lê, mas não é desgraça. Quase que o Josafá morreu. Sabe o que o infeliz do Acabe fez na hora da guerra? Olha o que o Acabe fez. Falou: Josafá, você vai vestir de rei e eu vou vestir de soldado. Só que o rei inimigo, sabe o que ele falou? Não mata soldado nenhum, mata só o rei. Quem é que está vestido de rei? O Josafá. A guerra começou, os caras falaram: todo mundo em cima do rei. Vamos pegar Acabe, mas Acabe estava de soldado. Foi todo mundo atrás do Josafá. E Josafá, pocotó. Correndo. O Josafá falou: Senhor! E Deus está falando. Se tivesse chamado antes, não tinha passado esse aperto. Alguém identificou: não é Acabe, é Josafá. Pararam de perseguir. E o Acabe lá está bem assim, ó, quietinho. Aí um cara estava mexendo no arco assim, ó, disparou sem querer a flecha perdida. E você acha que Rio de Janeiro é violento, com bala perdida? O cara morreu numa flecha. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Vamos lá, certo? Então preste atenção. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra. O poder de Deus rege a terra. O poder de Satanás está por aqui. E o poder da fé. Quarto poder. O poder, eu uni 3 aqui para fazer. O poder da qualificação, do relacionamento e do trabalho. É o poder da ação. Tá certo? Porque se eu falei de fé antes, fé, seja no campo material aqui, para a realização de coisas, seja no espiritual, você precisa agir. Tiago diz que a fé, sem obras, ela é. Então o quarto poder é o poder da ação. Se você não age, não há reação. Reação é a partir da sua ação. Se você não faz nada, você vai para o céu. Não sofrerá o dano da segunda morte, mas vai se lascar nessa vida. O que eu estou querendo é melhorar a vida dos crentes aqui. Entendeu? Melhorar seu casamento, melhorar seu relacionamento com seu filho, melhorar sua casa, melhorar tudo. Melhorar tudo. Pelo menos essa é a proposta. É assim que eu vejo. Então você precisa, o quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples, que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado. Procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro: cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho. E não tem ninguém qualificado. O copeiro disse: eu conheço um cara que tem qualificação. Deixa eu falar uma coisa para você. Falaram para você uma mentirinha que está faltando emprego? Te falaram isso? Eu queria saber onde é que está faltando emprego.
Porque em todo lugar que eu converso, com todos os empresários da igreja aqui que eu converso, segundo eles, está faltando funcionário bom. Gente preparada, qualificada. Esse dia eu estava conversando com um amigo, ele falou: Cláudio, no processo de seleção, eu coloco um espião na sala. Como se ele fosse um candidato para escutar a história dos candidatos. E ali, quase todo mundo é eliminado. Então o que falta é qualificação. Você chegar assim com o seu currículo, num processo seletivo, quando perguntarem quem tem ensino fundamental, ensino médio completo, já tem uma penca que vai embora. Quem tem um curso técnico na área, vai outra. Quem fala inglês? Nessa foi tu. Aí tu não sabe nem mais depois o que aconteceu, porque tu foi embora. Então escute só. Escute só. As pessoas estão sem qualificar. O poder, certo? É o poder da ação. Onde você se qualifica, onde você se relaciona. Porque preste atenção, não adianta estar qualificado sem relacionamento. Porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço não acontece. Está assim de gente, preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. Não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. Já ouviu falar que relacionamento vale mais do que dinheiro? Sim ou não? Isso, é quase isso. Dinheiro é muito importante. Se você não gosta de dinheiro, anota um pix aí. Porque tem gente que acha que o dinheiro é do inferno. Nada, rapaz, dinheiro é um negócio bom. Então, qualificação. E presta atenção, não adianta orar para arrumar emprego não, hein? Se não tem qualificação, hein? Deus até abre a porta, mas abre a porta para você ganhar um salário mínimo, assim, de acordo com a sua classe. Ah, Senhor, meu Deus. Abre uma porta. Deus diz, uma porta não vai rolar. Vou abrir uma escotilha. Um vitrô de banheiro. Ué, mas é muito apertado. Mas é por onde tu passa, infeliz. Entendeu? Você ri, né, Cláudio? Mas é verdade. Sabe o que o cara fala comigo? Pastor, arruma um emprego para mim. E eu pergunto o quê? O que que você? Adivinha o que ele me responde? Tudo. Mas é uma facilidade de arrumar emprego. O cara faz tudo, Zé. Se ele faz tudo, o primeiro emprego que eu arrumo para ele, o emprego para ganhar, 35 mil reais que me ofereceram lá em Brasília. Só precisa falar mandarim. E se ele faz tudo, ele fala chinês. Rapaz, tem um emprego bom para tudo, 35, quer? Claro! Fala chinês? Não. Ué, mas você não falou que fazia tudo? Não, mas é tudo menos o chinês. Então vai ficar fácil. Vamos fazer ele trabalhar no consulado, falando inglês também não fala. Fala português? Não, pastor, eu tenho muito problema. Então fecha essa boca. E até agora eu nem falei do Satanás, gente, pelo amor de Deus. Você consegue entender isso? É complicado. Certo? José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas, eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né?
Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem? Quem sabe ele não volta hoje? Vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quinto poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o quarto, qualificação, relacionamento mas o quinto poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade. O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor, minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos. Pastor, elas têm dinheiro para emprestar, e só ganha 2. Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem. Ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê? Porque o assunto é fidelidade, não é a quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz: não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é: quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês. Tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês. Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra, 15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos, por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora, se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, porque, preste atenção aqui, eu já estou terminando, Mateus 25:15, dá uma olhada nesse texto. Mateus 25:15. Mateus, a um deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior. Tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom.
foi para longe, voltou para o céu. Tá, beleza. Um dia ele volta. E quando ele volta? Bota o verso 28. Mas o que recebera um foi e cavou a. Só que eu falei 28. Aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim. E Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos 1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz: bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse: eu ganhei mais 2. E o outro disse: olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver. O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10. Você consegue entender isso? Administração. Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem. Não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa. Sucesso não tolera ambiente inseguro. Não tolera. Sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso. Mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso acontecer. Está aqui, ó. Seu marido foi um homem tão próspero, Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família. Domiciano, tão próspero. Adelso, meu irmão, tão próspero. Como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer. Boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar, ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18. 13, 8, perdão. 13, 8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 1 a 100, outro, e outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100. Outra produz 60. E outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante. Muito importante. Porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30.
Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100. Aqui é o seguinte, se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você, ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores. Para você que produz 60, se negue a produzir 59. Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento, um ambiente sazonal, passageiro. Você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é numa bicicleta, beleza. Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado. Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudio, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante, ou então você nunca vai ter coisa nenhuma. E não é isso que Deus quer. Aleluia, é isso aí. Ok? Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho feito uma observação um pouco mais minuciosa no livro de Gênesis. E eu me deparei com duas construções, hoje eu vou falar apenas de uma. Quando nós olhamos para o início da Bíblia, nós vamos enxergar alguns princípios, algumas coisas que precisam ser observadas para entendermos o desfecho dessa história. A Bíblia nos diz que Deus é tão poderoso que, apesar de Gênesis ser considerado o início, ele também já estabelece, já prefigura uma visão do final. Quando nós olhamos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos nos deparar com a criação, e ela nada mais, nada menos estabelece o modelo pelo qual Deus quer que nós vivamos. Quando Deus começa a chamar à existência as coisas como se elas já existissem.
Quando Deus começa a criar, dizendo haja isso, haja aquilo, forme-se isso, forme-se aquilo, o que a Bíblia está dizendo é que modelo o indivíduo que vai povoar a terra precisa viver, o modelo de fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é a fé? É acreditar que aquilo que não está ainda diante de seus olhos irá acontecer. E esse é o modelo que Deus estabelece. A primeira coisa que Ele faz, e também nos serve por modelo, é trazer à luz a claridade, o esclarecimento. O que Deus está dizendo é tudo que vai fazer, antes de fazer, obtenha informações, traga clareza, traga entendimento. Por isso Ele não faz nada no escuro. Depois, sabe o que Ele faz? Ele tira da água a terra, porque o Espírito pairava sobre a face das águas. E o que vemos é uma sinalização de que a criação, apesar de ser feita no claro, deve ser feita em ambiente de firmeza, de ambiente firme, de solidez. Muitas pessoas não obtêm sucesso em nada na vida, porque constrói tudo em ambientes movediços, de insegurança, de escuridão. Quando nós vamos ver a história de Adão e Eva, nós vamos descobrir como Deus sinaliza os relacionamentos interpessoais. Aliás, ao olharmos para a Bíblia, basta olhar para os 10 mandamentos e vamos descobrir que 7 deles são focados em relacionamentos interpessoais. Ame teu próximo como a ti mesmo, honre teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás nada do próximo. Quando olhamos para tudo isso, o que recebemos é a direção. Na história de Adão e Eva, esqueça o pecado e descubra como vai ser a vida de gente que não é capaz de abrir seu coração para falar de suas fraquezas. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Essa é a grande verdade. Quando nós olhamos para Caim e Abel, sabe o que vemos? Vemos a Bíblia dizendo como é difícil lidar com diferenças. Como é difícil lidar quando pessoas têm coisas que nós não temos, com inveja. E olhando isso mais de perto, eu me deparei com a primeira grande construção feita pela mão do homem, a arca do Noé. Logo à frente nós vamos ver, assim que eles descem, a segunda construção feita pelo homem, a Torre de Babel. Duas coisas tão próximas, com significados tão distintos, com resultados finais tão diferentes. Mas vamos dar uma olhadinha nessa história rapidinha do tal do Noé e vamos ver o que podemos tirar de resultados, de exemplo para a minha e para a sua vida. Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 6, verso de número 9. Gênesis 6, 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. A minha tradução diz que Noé era alguém perfeito em suas gerações. Ele era justo e perfeito em suas gerações. Me parece que a história de Noé tem muito a ver com o passado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o pai de Noé, Lameque, eu não sei te dizer
o que ele fez. Mas quando Noé nasce, ele lança uma palavra profética para seu filho de forma extraordinária, dizendo que aquele menino iria fazer diferença na sua geração, e fez. Quando eu olho para o avô de Noé, eu me deparo com nada mais, nada menos que Matusalém. Pastor, o que Matusalém fez? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que esse cara viveu 969 anos. Nem sei se isso é possível, se a contagem é como a nossa. Eu só sei que se eu olhar para um dos mandamentos, eu vou entender que o camarada que tem longevidade de vida é o que honra pai e mãe. Então eu poderia até dizer, mesmo num contexto meio movediço, que Matusalém era alguém de honrar família. Mas o bisavô de Noé era nada mais, nada menos que Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado em glória. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus está dando o perfil desse cara. E diga-se de passagem, não chega nem perto do nosso. Porque se a gente for depender de um pai, muitas vezes, para ser bem-sucedidos, se nós formos necessitarmos de um avô ou de um bisavô para sermos bem-sucedidos, nós estamos lascados. Então, quando nós olhamos para o exemplo desse cara, é fácil. É fácil olhar para ele e ver que seu histórico, seu pedigree, seu sucesso em ser colocado no rol dos heróis da fé dos hebreus, olhar um homem que fez a diferença, que construiu a primeira grande obra realizada por um homem, e não foi algo pequeno. Nós olhamos e dizemos, esse cara fez porque tinha um contexto familiar que lhe dava base para isso. Tá bom, mas eu não tive. Você não teve. Você teve um pai cachaceiro, negligente, certo? Você teve alguém que, muito pelo contrário, você deve evitar copiar. Então, como é que eu vou olhar para a minha vida e vou pegar esse texto bíblico e vou dizer que eu tenho condições de fazer a diferença, que eu vou viver o que ninguém na minha família viveu, que eu vou andar com Deus se minha mãe não andou, se meu pai não andou, ou se anda de qualquer maneira, ou se alguém dos meus foi pastor, mas foi um pastor de qualquer jeito, ou se minha família é toda desestruturada. O que é que a Bíblia está querendo me dizer quando me dá como referência um indivíduo tão perfeitinho, para que eu estabeleça como parâmetro? Por que Noé andava com Deus? É fácil. Porque Lameque andava com Deus, porque Matusalém andava com Deus, porque Enoque andava com Deus. Agora, como é que você vai andar com Deus? Como é que isso vai acontecer com você? Aqui já poderíamos ter uma boa desculpa para justificar nossa superficialidade em relacionamento, nossa imaturidade em sensibilidade. Quando olhamos para esse texto, se não colocá-los da forma correta, nós já vamos achar aqui um excelente limitador para mim e para você. Mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar que não interessa se você tem pedigree ou não, chegou a sua vez de viver a sua história com Deus. E ela é altamente particular. Então, se você quer se colocar como um produto do meio, tem todo o direito. Só que a Bíblia diz que Noé vivia no meio de uma geração corrompida. Mas ele resolveu se manter. Ah, pastor, mas o senhor mesmo já disse que ele resolveu se manter, por quê? Porque todo mundo na igreja do Noé era crente pra caramba, porque os vizinhos do Noé eram crente pra caramba, porque o Noé estudou no colégio ali, que todo mundo era crente, e eu não. Beleza, e daí? É essa justificativa que você quer? Então deixa eu te dar um texto bíblico simples para você observar. Observe aí, por gentileza, Romanos 12, 2.
Coloque para mim aqui. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Preste atenção aqui. Você não teve pedigree, mas você tem a palavra de Deus. Você pode até não ter uma família estruturada, mas você tem uma Bíblia que te inspira a viver de uma forma diferenciada. Então pare de criar desculpas de que o seu sucesso tem a ver com coisas que te deixaram de herança, porque uma herança só é sua se você tomar posse. Quando eu olho para a história desse camarada, a primeira coisa que eu vejo é a capacidade que ele tem de lidar com um ambiente hostil, tóxico, difícil, e ele está em todo lugar, irmão. Hoje nós chegamos na igreja onde deveríamos encontrar só gente crente, cheia de Deus, coração solícito, não é? Gente piedosa. É isso que as pessoas esperam quando chegam na igreja. Chega na igreja e lida com uma situação totalmente oposta. Vem para o culto, senta do lado de alguém que não presta atenção, fica no celular. Senta no culto, às vezes você chega aqui, alguém está no WhatsApp, está conversando, fica te encostando. E nós temos, aí você sai da igreja, oh meu Deus, vamos para casa. Aí em casa é uma tribulação. Aí vai trabalhar, 2 tribulações. Aí vai para o trânsito, 3 tribulações. Como é que nós vamos ser crentes num ambiente desse? Pare e pense nisso. Muitas pessoas não conseguem sobreviver a esses desafios e acabam justificando-se, dizendo que o ambiente cujo qual elas estão está corrompido, e isso tem feito com que elas não se posicionem. A história deste homem me inspira a entender que a geração cuja qual ele estava inserido era uma geração pecaminosa, mas ele conseguiu sobreviver. E ele, porque tinha uma estrutura familiar, mas nós, porque temos o Espírito Santo de Deus. Se eu desse oportunidade para... Quantos aqui tem uma história triste para contar? Levanta a mão. Glória a Deus. Não dá nem para eu dar oportunidade, senão o culto não acaba nunca mais. Porque quem não tem hoje vai ter amanhã, sim ou não? Então, meu querido, se você quer vir aqui, não, pastor, sofro muito, uma dificuldade grandiosa, isso aí é para todo mundo, meu filho. Você tem que sobreviver a isso. E você não vai, não tem história familiar, não tem vizinho, não tem parente, não tem. Então você tem a palavra de Deus, você tem, né, os exemplos que Deus te deixou para viver. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. E o que esse cara vai receber? Uma missão. Qual é a proposta de Deus para Noé? Verso 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Preste atenção que aqui está a missão. Deus vai dizer para Noé o que Ele quer que Noé faça. E não é nada fácil. Não é algo cujo qual ele tem habilidade para fazer. Ele não tem expertise. Noé é um agricultor. O que ele está acostumado a lidar com plantio. É aquilo que ele sabe fazer. E um belo dia Deus aparece para ele e diz para ele: olha, Noé, eu preciso que você faça uma arca de madeira, porque eu vou trazer um grande dilúvio que vai inundar a terra. A sua missão é essa. Você vai construir isso. Mas como é que eu vou fazer? O Senhor está me pedindo algo impossível. Quando nós formos olhar mais à frente a história da Torre de Babel, não hoje, nós vamos ver que havia muita gente para construir, que tecnologia e que conhecimento já fazia parte do povo no que diz respeito àquilo. Mas a probabilidade de Noé ter sucesso nesse empreendimento é pequena demais. Mas o sucesso de Noé, é isso que eu quero que você entenda.
O seu e o meu sucesso tem a ver com o aval de Deus. Você vai precisar de talento, vai precisar de conhecimento, vai precisar de muita coisa. Mas saiba de uma coisa, o mais importante é se Deus está contigo. Porque se Deus estiver com você, querido, se Deus é por nós, quem será contra? Descubra a sua missão. Ah, pastor, agora o senhor complicou. Porque a missão do Noé é construir uma arca. Qual o propósito dessa missão? Salvação. O propósito é salvação. E qual é a missão? Construir um local para que essas pessoas sejam salvas. Então deixa eu falar uma coisa que é universal. Se você não sabe a sua missão, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz a respeito. Coloca para mim Marcos 16:15, por favor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda. Essa é a missão de todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não pregue, viva. Vá para perto das pessoas com estilo de vida, cujo qual as pessoas olhem para você e digam: nossa, sua vida me inspira. É agradável estar perto de você. Quando você chega, as coisas ficam mais leves, mais diferentes. Às vezes as pessoas dizem: eu não sei explicar, mas a sua chegada muda todo o ambiente. O que é isso? São pessoas que cumprem a sua missão. Muitas das vezes, o lugar mais disputado na igreja é um local de frente ao microfone, de frente a um instrumento, o altar. Eu não sei que cultura nós aprendemos isso, mas segundo a Bíblia, quem oferece o culto é a igreja, e quem ajuda a igreja a oferecer o culto somos nós. O mais engraçado é que nós, que na verdade somos auxiliares do culto, que pregamos, que cantamos, que tocamos, que removemos oferta, muitas vezes nos achamos os mais importantes da história. Eu queria perguntar para você: você é tão importante que faria algum sentido eu estar falando aqui se tu não tivesse sentado aí? Você é tão importante que tem muita gente que prega que não gosta de pregar para pouca gente. Muita gente que canta que não gosta de cantar para muita gente. Você lidera o Manhã com Deus. Tem 60, 70, 100 pessoas. É qualquer músico que vem? É qualquer pregador que vem? É nada. Porque você é importante demais. Essa é a grande verdade. A nossa missão é falar para os outros o quê? Que Jesus está voltando, que tem um lugar para ele ser salvo. E você não precisa de microfone para isso. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar que Jesus salva, então fala que o diabo carrega. É a mesma coisa. Aí ele vai falar: mas eu não quero que o diabo me leve. Aí você diz: aí Jesus salva. Começa pela parte mais difícil. Certo? Então, é muito importante nós entendermos isso. A história do Noé aponta para mim, primeiro, que eu tenho que sobreviver nesse ambiente hostil e ser crente no meio de muita gente que é sem vergonha. Estou na igreja com o pastor e eu posso falar. A igreja tem invejoso? Mentiroso? Mal pagador? Ou se tem gente que tem até experiência forte. Por isso que ela é comparada à arca. Um ambiente sujo. Pensa, hipopótamo. Sabe como é que o hipopótamo defeca? O rabo dele vira uma hélice. É para marcar território, é de comportamento. Ele defeca e o rabo faz assim, ó. Igual hélice de ventilador. Pensa nesse ambiente. Eu queria que você desmistificasse também uma coisa muito simples. Quando Deus orientou entrar na arca, foi um macho e uma fêmea, sim ou não? Mas não foi adulto. Falou só macho e fêmea.
Quem já viu aqueles exemplos que parece um elefantão, um leãozão? Não era isso, gente. É só macho e fêmea. Leãozinho. Leãozão era perigoso. Ocupava muito espaço. Sujava muito. Leãozinho você chuta. Entra aí, rapaz. Caramba. Vai embora. Pare e pense. O que eu quero que você amadureça a sua ideia. Sabe o que é? É que é obrigação nossa pregar o evangelho para quem? A toda, principalmente aquelas que nós achamos que não merece. É a nossa missão. Se você não faz isso, querido, você ainda não sabe direito o que é ser crente, o que é ser cristão, é viver com Deus. Faz quase 30 anos da minha vida que pelo menos, se pegar 30 anos, 10 anos, eu passei dormindo, porque a gente dorme 8 horas, 30%, 30 e pouco. Então 10 anos eu passei dormindo, e quase 20 anos, aí, pregando o evangelho, falando para pessoas que Jesus é bom, que Ele muda a história, que não interessa como você está sofrendo, Ele pode entrar na sua vida e dar um norte para você. Muitas pessoas me ouviram, outras sequer me ouviram, muitas me rejeitaram, mas não interessa, eu estou cumprindo a minha missão. É importante nós entendermos. Saia daqui hoje, para onde você estiver, pegar alguém, querido, você conhece Jesus? Não, pois bem, Ele te ama. Eu não sei nem falar mais quase nada, mas Ele quer salvar você. Sabe, Ele te ama e quer te salvar. Você quer saber mais uma coisa? Vou na igreja, porque eu também estou no começo. Mas é assim que funciona. Se nós entendermos isso, essa é a nossa missão. Agora, terceiro, qual era o propósito disso? Para que é? Verso 19. Põe o 19, por favor. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie manterás na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Preste atenção. O que Noé está construindo é o único local que a salvação vai estar. Não vai ter outro. A hora que o dilúvio chegar, tudo aquilo que estiver fora da arca, eu acredito que você conhece um pouquinho de Bíblia, né? Existem umas coisas no Velho Testamento chamada tipologia, aquilo que aponta para Cristo, e a arca é uma delas. O único local onde haverá vida durante o dilúvio é a arca. O único local que haverá vida depois dessa morte, nós já vamos ver um pouquinho mais à frente, é em Cristo Jesus. E o grande desafio hoje de pregarmos o evangelho é o mau comportamento das pessoas que se intitulam cristãos e que vivem perto de nós. As pessoas me dizem assim: pastor, para eu ser crente igual meu vizinho, para eu ser crente igual meu pai, para eu ser crente igual minha mãe. E quem é que disse que tem que ser igual a ele? Porque quando você quer ser rico, você quer ser rico igual o Neymar. Aí na hora de pegar exemplo para coisa boa, você pega o exemplo lá em cima, mas na hora de coisa ruim, você pega exemplo negativo. Na igreja está cheio de gente crente, cheio de gente vivendo o extraordinário de Deus, cheio de gente, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas nossos olhos parecem, eu como pastor, eu tenho muitos pastores amigos experientes, e às vezes eu vou falar com eles, eles falam assim: Cláudio, pare de olhar na igreja para pessoas com poucos resultados, para gente que está ruim. Para ela você continua pregando, mas olha para o cara que está trabalhando, olha para o cara que está mudando de vida, olha para o cara que está indo para frente, que é isso que vai te animar. Olhe na igreja para quem está vivendo o incrível, o extraordinário, sensacional, para a gente que está cheio de Deus, que está mudando de vida. Porque não tem outro lugar, irmão. Isso não é conversa fiada. Não tem, sabe, outro lugar para que sejamos salvos. É somente a arca, é somente Cristo. Nosso propósito é apontar para Ele, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Me perdoe os católicos, Maria não leva ninguém para o céu. Me perdoa os espíritas,
não vai voltar de novo. Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. O único local que nós vamos achar o direito de vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré. É assim que funciona. Pastor, eu não acredito nisso, então peça a Ele para enviar o Espírito de Deus para a sua mente, para que você acredite, porque não é conversa fiada. Olhe para isso de uma forma mais intensa. O propósito disso, da igreja, é fazer com que pessoas vivam para sempre com Deus. Porque Romanos, coloca aí 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de todos pecaram. E esse todos inclui você. Ah, pastor, mas eu nunca matei. Eu só minto. Mas eu também não matei. Eu falo isso aqui, tem gente que tem um orgulho do pecado pelo qual vai para o inferno. Não, igual o Covid está fazendo uma coisa que dá bastante, por exemplo. Quando alguém morre hoje, sabe o que você fala? Ah, morreu? Morreu, mas graças a Deus não foi de Covid. Infartou. Mas não morreu? Mas graças a Deus. Certo? Tem gente que tem orgulho. Eu vou para o inferno, mas não é para o adultério. É só porque eu sou nervoso e falo uns palavrão. Isso vai dar uma confusão lá na porta. Por que você veio? Eu nem pensei que vinha. E você? Você está rindo, mas é sério. Então todos, olha para quem está do lado e diz assim, todos, inclusive você. Isso. É só para ninguém ter mais direito a falar nada do outro. Todos pecaram, certo? Ah, pastor, mas tem esse negócio de vida eterna mesmo? Bom, Lucas 16, 19. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Verso seguinte. Põe o próximo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Preste atenção. Aqui nós temos dois indivíduos. Isso é só para exemplificar. Eu quero que você pegue a mensagem. Tinha quantas pessoas aqui? Quantas? Duas. Aqui figura um rico e um pobre, mas Jesus já vai desmistificar isso, certo? Lá em Lucas 19, onde ele entra na casa de um milionário chamado Zaqueu e diz: hoje salvação chegou a esta. Então a história aqui não tem a ver com que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu. Não é dinheiro que leva para o céu, meu filho. Então desmistifica isso. Eu me orgulho de ser pobre. Vai ficar decepcionado quando chegar no céu. Rua de ouro, vai caçar a lama e não vai ter. Aí você vai perguntar: onde é a roça daqui? Tem gente que nem tem que ir para o inferno mesmo. Tem uma turma que tem que ir. Sério. Oh, Jesus, tem misericórdia. Certo? Então aqui tem dois homens. Amém? Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Quem morreu? E ele foi levado pelos anjos ao seio de... E morreu também? E foi? Quem é que morreu? Os dois, o rico e o... Porque a morte não tem um troço mais democrático que morte. Pensa numa democracia. A morte só mata pobre? Que nada. A morte só mata rico? Só mata culto? Não, a morte, todo mundo morre. É um privilégio que todo mundo tem. Ah, eu não consigo morrer. Fica tranquilo, menino. Tem dinheiro, queria morrer, não queria morrer, morre assim mesmo. Tem gente que está mandando congelar o corpo para ver se vive de novo daqui a 200 anos. Quer ser primo do Highlander. Não vai rolar. Então não morreram os dois?
Sim ou não? E agora, preste atenção. O texto vai dizer que todo mundo morre. E agora, o desfecho dessa história, eu não vou ler tudo, mas é de uma forma mais objetiva. Um no inferno e o outro no céu. Um no inferno e o outro no... A Bíblia diz que um está no seio de Abraão, o outro foi sepultado, está lá no Hades. A representação é céu e inferno. A Bíblia está dizendo que tem céu e inferno? Sim ou não? Sim ou não? Mas tem algumas pessoas que acham que não. Aí eu te pergunto, você acredita nas pessoas, no seu professor de filosofia? No documentário Alienígenas do Passado? No Lúcifer? Seriado? Quem é que assiste Lúcifer? Levanta a mão, você pode levantar, que aqui a gente não... Isso, legal aí, ó. Lúcifer. Quando eu era garoto, se eu falasse essa palavra em casa, não tinha dente na minha arcada dentária, só próteses. Você está rindo, mas é sério. Mas é céu e inferno. A Bíblia está dizendo que tem. E quem é que diz que não tem? Às vezes é alguém que sabe mais que a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Coloca aí. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, ao que vencer, não sofrerá o dano, não receberá o dano da... Preste atenção. Rico e Lázaro, os dois estão vivos, ok? Os dois morreram a primeira morte, sim ou não? A palavra morte está totalmente associada com separação. Porque o indivíduo morre, porque o espírito sai dele. Quando o espírito abandona um corpo, este corpo perde a vida. Todo o seu sistema de eletricidade, que faz o cérebro funcionar, o coração bater, ele se ausenta. Então, quando o espírito se separa do corpo, o corpo morre. E o que acontece com o corpo? Volta para... Mas entre corpo e espírito tem uma coisa chamada... E o que foi para o inferno e para o céu foi a alma do rico e a alma do Lázaro. Pastor, onde é que está o dano da segunda morte? Se a primeira é a separação do espírito do corpo, a segunda é a separação da alma de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que a minha alma corre o risco de se separar de Deus, de ir para onde? Para o inferno. Pastor, há muito tempo que eu não escuto uma mensagem dessa, e nem esperava ouvir isso do senhor. Pois é, querido, mas eu estou preocupado, porque nós estamos com a igreja lotada, mas me parece que o céu vai ficar basicamente vazio, porque o povo está fazendo o que quer, vivendo de qualquer jeito. Aí vem para a igreja porque eu sou engraçadinho, acha que eu vou dar moleza. Querido, cuidado que o Satanás está aí. Querendo o quê? Roubar, matar e destruir seu casamento, sua família, sua fé, te levar para onde ele está, porque a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e para seus anjos, mas ele não quer ficar sozinho, quer levar eu e você. Ah, pastor, mas é difícil. A tentação. Difícil só para tu? Você acha que é só você que gosta de ouvir uma vergonhice? Olhar para um lugar proibido, passar a mão no lugar. É o que eu falo aqui na igreja. Antes de casar pode fazer sexo? Não pode não? Mas a pessoa quer fazer? E depois que casa pode? As pessoas querem fazer? Pastor, isso é engraçado. Engraçado é você. Olha só. O que a Bíblia está dizendo para mim é o seguinte: existe um propósito, ele é salvação, porque todos pecaram. E o que nós vamos fazer mediante isso? Nós vamos entender que nós não queremos receber o dano da segunda
morte. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? O senhor começa dizendo que o Noé foi bem sucedido porque teve pedigree. Beleza, eu não tenho, o senhor me aponta a Romanos dizendo que eu tenho que renovar a minha mente, buscar exemplos positivos, andar com gente boa, ler coisas boas para conseguir me firmar. Até aí tudo bem. Aí o senhor diz que a minha missão é pregar o evangelho, porque o propósito daquilo que eu estou fazendo é tirar pessoas do inferno e colocar no reino de Deus, através da cruz, certo? Da arca, uma porta só, que quem fecha é Deus. É assim que funciona. Por quê? Porque eu não quero receber o dano da segunda morte. Mas onde estão os meus recursos para eu conseguir condições de vencer isso? Como é que eu vou conseguir? Coloca para mim Gênesis 6,18. Volta lá no Noé. Porque quando Deus diz a ele que ele vai fazer uma arca, preste atenção: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e a mulher dos teus filhos contigo. Noé jamais imaginou que os recursos cujo qual ele ia fazer algo tão grande estavam tão perto deles, ou dele, sua própria família, sua própria casa. A coisa mais poderosa que temos é a nossa família. Isso é extraordinário para todos nós. Ela é tão poderosa. Quando eu olho para a igreja, sistema de ensino e família, são as 3 instituições mais poderosas do mundo. Uma rainha disse uma vez: eu tenho mais medo de crentes de joelho do que do meu exército de pé. Hoje nós vemos no Brasil, um esquema sendo construído em cima de uma agenda para destruir o nosso sistema de ensino, deformando matrizes nos nossos filhos. Segundo, proibindo a igreja de pregar a verdade. E terceiro, desconstruindo os valores familiares. Me perdoe, você pode ir embora da igreja, mas se você quiser falar comigo e tiver argumento, meu gabinete está ali. O William pode até autorizar a subir. Se você é crente e diz que quer ser comunista ou socialista, suba aquelas escadas e me fala uma história dessa de sucesso. Você sabe o que me deixa mais triste? É que a maioria das pessoas que dizem que querem ser e que acham que é certo, nem sabe o que significa, nem sabe quais os países hoje, nem sabe quanto o povo teve que pagar. Esquece Bolsonaro, eu não sou bolsonarista, eu sou pró-governo, é diferente, eu sou pró-povo. Eu não quero bem-estar de igreja, de crente, de hétero, de branco. Eu quero o bem-estar do povo. Nossa nação merece respeito e é isso que eu tenho pregado aqui. É assim que funciona. Mas nós temos que entender o valor da família, o valor da igreja, o valor do nosso sistema de ensino. E como é que eu vou combater tudo isso? Com a Bíblia, é verdade. Com conhecimentos gerais, eu tenho que saber o que está acontecendo. Um povo alienado, que não sabe quase nada, lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê. E o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso, gente, de Bíblia, de conhecimento bíblico. Sabe? Conhecimento bíblico. Meu Deus. Uma vez um garoto falou comigo assim: pastor, eu quero fazer uma tatuagem. E eu falei: por quê? Olha o argumento, não esquece a tatuagem. Tatuagem não é pecado. Eu só acho que tatuagem é coisa de gente que devia morrer novo.
Esse é o meu. O que você acha de tatuagem? Eu falei, a tatuagem é gente que devia morrer assim com 30 anos. Por quê? Porque quando vai ficar velho, eu vi uma rosa esses dias. Nas costas de uma velha, eu achei que botaram inseticida. Eu falei, alguém espirrou um spray de inseticida, mas assim já, as pétalas. Aqui nas costas da dona. Então não tem nada contra a tatuagem. Eu não faria porque eu não estou afim de morrer cedo. Sabe? As pessoas fazem assim, mas eu acho que é até bonito, sim ou não? Mas na pessoa quando tem um braço maneiro, umas coisas maneiras, né? Tem gente que faz umas partes para ninguém ver. Aí é maneiro, que só ela vê, fica velha, ninguém vê. Fica no oculto, do escondido, do profundo, na verdade. Mas esquece, não estou condenando aqui, não estou condenando não. Ok? Até porque eu não tenho nem texto bíblico para isso. Eu estou só dando um exemplo. Mas um garoto foi e falou comigo que fez uma tatuagem, ele achava que era pecado, e ele me disse que tinha feito porque Jesus tinha tatuagem. E aí eu queria saber a profundidade do conhecimento teológico do irmãozinho. E ele me disse que a Bíblia diz que ele tinha na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu disse para ele que também esse indivíduo da coxa escrita tinha cabelo branco, olho de fogo e uma espada saindo da boca. Por que é que ele não fez os outros 3? E ele começou a rir. Conhecimento bíblico nos faz entender que o que estamos fazendo primeiro não é pecado ou é pecado. E quando alguém vier com a historinha para nos confundir a nossa mente, nós temos conhecimento bíblico. Nós precisamos de uma igreja que leia a Bíblia. Quem aqui lê a Bíblia? Glória a Deus. Quem aqui já faz mais de um ano que não toca na Bíblia? Levanta a mão, por gentileza. Aqui ninguém para. Isso aí. Tem gente. E vocês que levantaram a mão não estão sozinhos, não. Tem um montão de gente que nem levantou a mão, porque passa de um ano. Que eu nem perguntei isso. Nós vamos precisar, querido, sabe que é de conhecimento bíblico, a batalha, certo, no monte da tentação, lá próximo a Jericó, entre Jesus e Satanás, conhecimento bíblico. O diabo vai tentar te convencer. A ausência do conhecimento leva você e a mim à escuridão. Nós vamos precisar de conhecimento gerais para conhecer a história, o que já passou, ter um entendimento para não repetirmos os males do passado. Então não é só ler a Bíblia não, tem que ler boa literatura, escutar gente boa, se instruir. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Isso! Povo alienado, às vezes que fica lá, ó. Não pode usar calça comprida, por quê? Mulher não pode cortar o cabelo. Vai para a África. Vai, aquele cantinho da África. Fala para uma mulher daquela não cortar o cabelo. Lá não tem um shampoo, não tem É só questão de tempo, pensa. Não, só não pode ser crente. Ah, mas lá pode cortar, aqui não pode. Por quê? Porque lá não é pecado, aqui é. Me dá um nervoso quando eu vejo essas histórias. Então vai ler a Bíblia, vai estudar, vai conhecer. E pastor, e mais o que eu preciso? Você precisa de uma intimidade com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não enxergo ele. Você também não enxerga a eletricidade? Mas enfia o dedo na tomada? Mas cadê a eletricidade que está lá? Então dobra seu joelho e fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, você existe mesmo? Eu estou na igreja há tanto tempo, escuto falar de você, vejo nada. O povo canta no arrepio, o povo prega no arrepio, eu não choro, eu olho para o outro chorando, e eu me dá vontade de chorar de raiva, que eu não sinto nada, e eu não vejo nada, eu não falo. Mas se revela para mim, eu quero ter intimidade, eu quero andar próximo. Vamos viver uma vida realista, porque Jesus está voltando, meu filho. Aliás, eu acho que ele já saiu de lá, já está chegando. Entendeu? Já a trombeta vai tocar. E aí, ó, Claudinho, ó. Cadê pastor Cláudio? Vem no culto não. Por quê? Jesus levou. Mas nós ficamos, então vamos fazer o culto nós. Certo? Então não vai dar não, meu filho. Vamos embora todo mundo para o céu.